Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. 12:15. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 10 de março de 2020, é uma terça-feira. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo e produção é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros e a supervisão geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E você já sabe que nesse horário a Rádio Mensagem abre aquela janela para a gente falar abertamente daqueles assuntos que interferem diretamente no nosso dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. Quaresma é a designação do período de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo. É uma prática presente na vida dos cristãos desde o século IV. Segundo a Carta Apostólica do Papa Paulo VI, a Quaresma tem seu início na quarta-feira de cinzas e termina antes da missa de lava-pés, na quinta-feira santa. Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual. Normalmente se recolhe em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. Na Bíblia, o número 40 é frequentemente citado para representar períodos de 40 dias ou 40 anos que antecedem ou marcaram fatos importantes. Alguns exemplos mais conhecidos são 40 dias de dilúvio da Arca de Noé, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto, antes do início do seu ministério, 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. Cerca de 200 anos após o nascimento de Cristo, os cristãos começaram a preparar a festa da Páscoa com 3 dias de oração, meditação e jejum. Por volta do ano 350, a igreja aumentou o tempo de preparação para 40 dias e foi assim que surgiu a Quaresma. Como vivenciar a Quaresma e a campanha da fraternidade. Hoje, no Falando de Vida. Hoje, Falando de Vida abre espaço para compreensão, né? Um minuto também de catequese aqui no Falando de Vida. A gente vai tentar entender, ou vai entender, né? Se Deus quiser, melhor aí o tema da campanha da fraternidade do ano de 2020. E nessa missão a gente tem hoje 2 pessoas muito especiais aqui, que é o Robert José Ribeiro, seminarista, e também o Damião Araújo Gomes. Robert, muito obrigada, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, é uma alegria, né? Voltar, primeira vez, em 2020. É sócio já aqui do Falando de Vida, né, Robert? Sim, tá sempre aqui, né? Um sócio, um ouvinte da Rádio Mensagem. Muito bacana. O Damião também é a primeira vez que eu estou entrevistando o Damião, não o conhecia. Boa tarde, Damião. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. E é uma grande alegria estar aqui, né, na rádio fazendo parte desse programa. Pela minha primeira vez, eu venho aqui na rádio. É a primeira vez também? Isso. No programa? Isso. Então seja bem-vindo e volte mais vezes, viu, Damião? Obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está em qual ano dos estudos? Nós estamos, eu e o Robert, nós estamos fazendo o 7º ano, o 7º teologia. Ano e o terceiro ano de teologia. É o terceiro ano de teologia e o 7º ano dos estudos, ano, né? Assim como irmãos, né, no seminário, 7 anos já juntos, né? Que vocês entraram juntos e estão... Ai, que legal, né? Somos da mesma turma e estamos no 3º ano da teologia.
E depois disso é só mais um ano de teologia e já encerra os estudos, ou não? São Isso. 4 anos, né, de teologia? São 4 anos de teologia e assim encerramos, né, essa parte que é já de fazer estudos a mesmo, filosofia, teologia e depois propedêutico, nos né? preparar para o Para a ano ordenação. pastoral. Aí é o ano pastoral, né? Isso, Então, o ano pastoral. legal. E depois sim, a ordenação diaconal. E depois presbiteral. Muito bom. Temos uma caminhada. Ainda tem um chãozinho, né? Isso. Legal. Doni, muito legal, né? De ter o privilégio aí de ter 2 seminaristas, 3º ano de teologia, para falar de um tema muito importante, né? Boa tarde. Boa tarde, Ana, Damião, obrigado pela presença, Robert também. É legal vocês darem esse feedback, esse retorno pra gente dos 7 anos já de estudos, ainda tem muitos caminhos pela frente, 3º ano de teologia, para a gente ter uma dimensão para a formação de um sacerdote, né? Por isso que vocês e nós precisamos de muita oração, né? De todos, para que vocês possam se manter firme na caminhada, porque é muito tempo até vocês se tornarem aí realmente um sacerdote. É muito tempo mesmo, né, Robert? Sim, é um longo período, né, de discernimento vocacional, que 7 anos que nós estamos no seminário, né? Mas vem antes aí uma preparação com a equipe, né, da pastoral vocacional, um trabalho aí muito grandioso, né? Assim, um trabalho de pessoas que se dedicam mesmo em prol das vocações. Então estão espalhados por toda a diocese, nas comunidades, aquelas pessoas, né, que observam os jovens, cuidam da gente, né, sem saber de onde, né, muitas vezes, e assim vamos conhecendo ao longo dos anos, na caminhada, muita gente rezando, porque é isso que nos mantém firmes, né, a oração do povo. Muito legal. Vamos começar falando da campanha da fraternidade. Eu estou vendo aqui no site da CNBB o tema e o lema, né, da campanha da fraternidade 2020, fraternidade e vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É uma passagem de Lucas, no capítulo 10, no versículo de 33 a 34. E aí a CNBB nos convida a refletir sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões, a dimensão pessoal, comunitária, social e ecológica. Como é que a gente pode entender esse tema, Robert, de uma maneira assim, resumida? Isso. Com o lema e o tema, né, da campanha da fraternidade, são riquíssimos, né? De uma inspiração, uma sabedoria tremenda. Então, para facilitar, né, o tema, o lema, temos a figura da irmã Dulce, uma mulher, né, que se dedicou ao serviço da caridade, do amor ao próximo. Então, por isso ali no cartaz da campanha da fraternidade, né? Bem didático e bem colorido, né? Que não tem como não entender, não né? Não tem como entender. Porque é uma figura, né, de uma santa agora, né, tão próxima do povo, que é isso que a campanha da fraternidade quer que, com esse lema, com esse tema, viu e sentiu compaixão, né? Irmã Dulce é uma grande testemunha, é uma mulher muito próxima, por isso, porque não colocar no cartaz São Vicente de Paulo, tantos outros santos, da Madre Europa, Teresa, né? E colocou a irmã Dulce. Por quê? Ela nos aproxima, né? Então ela ali é bem próxima nossa da realidade, né? Brasileira e fazer imitar, né, os santos, imitar o trabalho da irmã Dulce e ver que é possível, né? E a nossa parte de cristão é sentir compaixão do próximo. Muito cristão que não sente compaixão do próximo, né, tem um coração gelado. Daí esse sim tem que fazer mais forte ainda a quaresma. Muito bom. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com o Damião. É uma dúvida quase infantil, Damião. Você me perdoa a pergunta, mas é uma coisa que eu sempre, todas as vezes que eu ouvi campanha da fraternidade, eu sempre me questionei sobre isso. Porque a gente, quando vocês têm mais ou menos a minha idade, a gente ouvia muito assim, campanha do quilo, né? Campanha em prol de alguém. Era sempre uma coisa muito assim, prática, né? Doe tal coisa, campanha de dinheiro, campanhas, enfim. E quando a gente fala de campanha da fraternidade, a gente não tem esse
esse momento exatamente assim? A gente está falando muito mais num primeiro momento de conversão e num segundo momento da conversão que passa pela nossa vida, né? De renúncias, etc. Queria que você falasse um pouquinho disso. Basicamente, a CNBB ela vai propor o quê? Sempre que começa a quaresma, ela vai, essa campanha da fraternidade vai ter um tema norteador da vivência quaresmal. Então está mais dentro da questão da vivência, como que nós vamos viver a quaresma aos olhos da igreja. Porque a igreja vai propor no tempo que nós estamos vivendo, e aí em base na realidade que nós estamos presenciando no mundo, né, no Brasil, por exemplo, mais especificamente, a CNBB vai propor isso, que durante a quaresma a gente inicie a vivência da quaresma dentro desse tema. No Brasil, desde 62, foi iniciado nessa campanha da fraternidade, tendo em vista essa questão, vendo a sociedade num sentido geral. E a campanha ela sempre tem essa questão, o compromisso com a vida, né, o cuidar da vida, enfim, em todas as questões. E aí a questão de fundo é basicamente essa, a vida. Então a campanha da fraternidade, ela não é simplesmente uma campanha como qualquer outra. Ela tem um punho, vamos dizer assim, uma questão de conversão, né, para que encaixe dentro da quaresma. Uma campanha de conversão moral, né, num primeiro momento, a gente sempre tem que olhar com esses olhos, né, Doni? É verdade, Ana, e é tão interessante o tema, até observando aí a fala do Damião, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Se você observar friamente o momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um momento de eu sozinho, né? E eu não estou nem aí com o outro, não ligo pro outro, eu sou mais eu e pronto. E esse tema, esse lema da campanha da fraternidade já foi definido há tempos atrás, né, Damião? E olha, ele cai como se fosse uma luva, né? Exatamente, é uma questão de, antes mesmo de a gente falar do tema, ele já é refletido na sociedade, como que a sociedade hoje está vivendo. E aí isso não quer dizer que nós cristãos que estamos aí no trabalho da igreja, enfim, atuando na igreja, isso não quer dizer que a gente está fora do mundo, a gente vive no mundo. Então a gente sente a realidade que o mundo está vivendo. Podemos dizer que nós estamos vivendo um tempo de grande indiferença, indiferença de questão de sentir a dor do outro, de acolher o outro. Então vivemos um mundo, vamos dizer assim, uma globalização da indiferença. E aí esse tema vai ser pensado, né, vai ser refletido para que nós possamos pegar o caminho e queira que não, nós possamos, que nós vamos poder, de certa forma, atualizar a palavra de Deus aos tempos que estamos vivendo. Muito legal, né? Agora, o que pouca gente sabe, que o tema da campanha da fraternidade ele não é decidido no ano, né? E já aconteceu várias vezes aí ao longo da história que a campanha da fraternidade ela foi tão feliz, tão ungida, né? Os bispos, especialmente, né? Que definem, né? A equipe toda envolvida aí no tema, eles foram tão felizes que eles conseguiram acertar exatamente ali a realidade que a gente estava vivendo. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história, né? Quando discutiu-se a questão das drogas, a questão da Amazônia, né? Várias vezes a questão do dinheiro, né? Então, várias vezes ao longo da história, isso foi muito pertinente à realidade do povo naquele momento. Mas o que pouca gente sabe é que esse tema é sempre definido 2, 3 anos antes, né? Então, quem está trabalhando hoje na campanha está pensando na campanha daqui a 3 anos, né, Robert? Sim, é uma que bate bem com a realidade e antes, né, mesmo de pensar nesse tema, já vem uma reflexão, um estudo voltado, né, para as questões aí que estamos vivendo, né, no mundo. Isso afeta todo mundo. A campanha da fraternidade, né, tem aí o seu nível nacional, mas abrange, né, todas as realidades que nós estamos enfrentando, né, aí no mundo. E 3 verbos importantes que a campanha, aí a reflexão, né, apresenta aí da campanha da fraternidade.
ver, sentir e cuidar. Então, né, aquele que vê e passa despercebido, né, e não cuida e não se sensibiliza com a dor do próximo, esse não é um bom cristão, né? Não serve, né? Não serve muito aí. E sentir e cuidar. Então, o cristão tem que ter tudo isso, né? Ele tem que ver, ele tem que sentir a dor do próximo, mas não basta sentir, eu tô... que coitadinha daquela pessoa, né? Ela pena, sofre, né? Tanto, Só né? pena. Mas eu não faço nada, eu não cuido, né? Eu não assim, eu não me inclino, né? Não me ajoelho, né? Aos pés daquela pessoa. Isso é um grande, também é um grande erro, né? Nosso de cristão, né? Me incluo também, porque nós também falhamos, né? Muitas vezes, de ir até o encontro dos necessitados. E a campanha da fraternidade vem nos ajudar, né, a essa reflexão e gravar, né, aí durante todo esse ano da campanha da fraternidade, esses 3 verbos importantes: ver, sentir e cuidar. Eu estava falando recentemente, Ana, Damião e Robert, e amigos falando de vida, que para a gente concretizar o ver, o sentir e o cuidar, a gente tem que fazer uma reflexão do não julgar. Isso. Porque quando a gente passa a julgar, por exemplo, se a gente vê uma pessoa necessitada ou pedindo algo, a gente tem o hábito de julgar porque ela está pedindo algo e por que ela está naquele local. E ao invés de nós simplesmente ajudarmos essa pessoa, mas a gente sempre quer julgar. A pessoa é tão forte, pode estar trabalhando, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. E a gente acaba deixando a pessoa sem o auxílio porque a gente julga. Isso é próprio do ser humano, né? Independentemente de quem seja, ninguém está blindado à questão do julgamento. Todo mundo vai julgar e o julgamento interfere na sua ação. Por isso que muitas vezes as pessoas evitam julgamentos, né? Lembro aqui uma vez que eu estava flertando ali com os vicentinos, né? Pensando em entrar, né? E conversando com o responsável. E a pessoa responsável virou para mim e falou assim: olha, Ana, ser vicentino significa o seguinte, vou te dar um exemplo prático. Você vai até a casa de uma pessoa levar uma cesta básica e você vai chegar lá para levar a cesta básica, você vai encontrar a pessoa com uma televisão melhor que a sua, talvez até com um carro na garagem, um celular que você nem pensa em comprar, e você vai deixar a cesta básica, vai fazer a sua parte e vai para casa sem julgamentos. Difícil, né? Muito difícil. Sim. E ali já foi uma primeira dificuldade para entrar nos vicentinos, né? Quem é que consegue fazer isso, né? Você tá indo para levar uma cesta básica para uma pessoa, você chega lá e vê a pessoa com bens materiais melhores que o seu. Sim. Então, isso tá só para dar uma dimensão aí da dificuldade que é para o ser humano de agir sem julgar, né, Robert? Isso, porque é do humano, né? Já vem, né? Desde criança, muita gente carrega isso, né? E vai amadurecendo, e quando fica com uma certa idade, não aprende, né? Daí depois vai aprender na marra, né? A amar o próximo. Então, é uma dica para os pais, né? Que têm filhos pequenos, já vai incentivando a criança a fazer uma caridade, né? Olhar para o próximo, sentir compaixão do próximo. Isso os pais já não precisam esperar catequese, não, vem dos pais mesmo, né? Falando assim, olha, filhinho, aquele precisa da nossa ajuda. Então, sentir compaixão desde criança, para depois de adulto não sofrer, né? Depois de adulto não ele tem dificuldade até mesmo de se amar, né? Ele não tem misericórdia com ele, não vai ter misericórdia outros, né? Com o próximo. Isso é uma grande, um avanço muito grande, é a pessoa se sentir amada. Assim ela vai amar o próximo. Muito bom. A gente está conversando aqui hoje com o Damião Araújo Gomes, também o Robert José Ribeiro, são seminaristas do 3º ano de Teologia, da Faculdade de Teologia, né? Nossa Faculdade Católica aqui de São José dos Campos. Vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre Quaresma também. Vamos fazer um link, né? Uma ponte aí com os nossos seminaristas. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida.
Meio-dia mais 37 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje já dia 10 de março de 2020, é uma terça-feira, e você está acompanhando aí pelas ondas da Rádio Mensagem a nossa entrevista com o Robert José Ribeiro e também o Damião Araújo Gomes, são seminaristas do 3º ano de Teologia da Faculdade Católica aqui de São José. A gente estava falando da campanha da fraternidade, já demos aí uma prévia, né? Temos até um livro de apoio, né, para as comunidades, né, fazer esse estudo da palavra ao longo desse período. E a campanha acontece na Quaresma, né? Durante a Quaresma. Por que acontece na Quaresma a campanha da fraternidade, Robert? Porque é um período de reflexão, um período mais que o povo está voltado, né, ao silêncio, e para uma reflexão da Quaresma, da campanha da fraternidade, aí abre um espaço, né, para essa reflexão profunda, né, porque você refletindo no tempo da Quaresma, você vai levar, né, durante todo o ano, e não encerra aí, você tem que levar, né, esse lema, esse tema gravado no seu coração para o resto da vida. Não é porque encerra a campanha da fraternidade que o meu compromisso acabou, né? O meu compromisso é para o resto da vida, cuidar, sentir compaixão. Eu vou cuidar e sentir compaixão só durante 2020 porque a igreja está me propondo, né? Claro que não, você tem que cuidar do irmão a vida toda. Muito bacana, né? Agora, esse exercício é muito difícil mesmo, né, Damião? A gente está falando aí do fato da campanha acontecer na Quaresma. É muito difícil a gente trazer para a realidade, né? Jesus foi tão claro, tão objetivo no que ele falou, ele não falou em código, né? Ele, pelo contrário, né? Ele usou parábolas para ficar mais fácil ainda de entender. E parece que mesmo, tantas vezes a gente ouvindo na missa, né, ouvindo nas casas, é tão difícil a gente entender essa parte social, né? É aquela coisa assim, parece que a gente pede para Jesus, né? O senhor pode desenhar, por favor? Porque a gente não quer entender, né? A gente quer a parte, né, da montanha, né? Esses dias a gente teve aí a passagem de Elias, né? Da visão, né? Senhor, vamos ficar aqui é bom, né? A gente quer essa parte, né? A gente não quer descer da montanha, a gente não quer estar ali na prática da vida. Por quê? Essa realidade é muito visível, né? Não só na questão dos muros da igreja. O Papa Francisco tem falado tanto dessa questão de nós cristãos criarmos ponte, né? E não muros. E aí essa questão social a gente tenta observar aos olhos da fé. Mas se a gente adentrar a questão bíblica, a questão das parábolas, elas têm um significado muito mais profundo, né? De que simplesmente um texto. A parábola ela tem um sentido de despertar várias dimensões no ser humano, né? Principalmente a questão do comunitário, porque a fé ela nunca é num sentido unitário, mas comunitário, porque se a gente olhar nesse aspecto de comunhão, de vida comunitária, sempre vai ter a questão social. Social não no sentido material, né? Porque às vezes a gente entende essa questão social na questão só material, mas no relacionar, né? Nessa questão de relacionamento. E tendo em vista que a relação perfeita e a relação por excelência, a nossa busca de relacionar com o outro é nos dado através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não podemos negar a questão social nesse sentido, que o Pai em si com o Filho, eles são relação. Então a nossa fé relacional não simplesmente é uma fé unitária, né? Eu e Deus, não. Se a nossa fé for simplesmente nesse sentido, a gente acaba vivendo só a questão, vamos dizer assim, antropológica da nossa vida. É claro que Deus fala diretamente conosco, mas ela tem uma dimensão que é muito mais profunda, a dimensão relacional, em base na Santíssima Trindade. Olha que interessante, porque a essência de ser cristão é a doação constante, então, né? Ou seja, doar sempre. Não é receber sempre, né? Não é receber sempre. E se nós analisarmos friamente esse doar sempre, a gente só doa porque a gente tem, né? Porque se a gente não tem, a gente precisa. Então, enquanto, como a Ana Lúcia falou dos vicentinos, né?
Se você dá uma cesta, se você ajuda, é porque você tem para ajudar. Então você está dentro de um nível de cristianismo muito forte, de ser cristão muito forte. Então a gente tem que começar a pensar nessa reflexão também, viu, Ana? E outro ponto que eu queria até puxar com o Robert, dentro disso que o Doni falou, às vezes a gente não tem o que dar, né? Porque a gente não foi ensinado a amar, ninguém nos amou, e até a gente descobrir o amor de Deus na nossa vida é um processo que às vezes a gente vai conseguir só na terceira idade, né? Mas a gente pode dar muito do que a gente é. Esse vazio, né? Ofertar esse vazio, e muitas pessoas assim perdem essa dimensão até mesmo do ofertório, da prática da Santa Missa, de ofertar aquilo que se é, que Deus recebe aquilo que a gente é, e esse é um grande momento para isso, né, Robert? É um momento que a igreja está aberta para receber os pecadores também, né? E voltando a falar da campanha da fraternidade, que é dom e compromisso. Dom, porque vem, né, de encontro aí com o que você falou, que dom, Deus nos deu o dom da vida. Nós somos filhos de Deus. Ninguém aqui pediu para nascer, né? Deus deu livremente a nós a vida. Uhum. E até no texto base da campanha da fraternidade, uma frase, né, de São João Bosco, que vem de encontro com o que a Ana Lúcia acabou de falar. Deus nos deu a vida de presente, e o que fazemos com ela é o nosso presente para Ele. A vida é também compromisso, pois devemos cuidar da vida de todos e do planeta, nossa casa comum. Olha que bonita essa frase, né? De Dom Bosco. Vamos repetir essa frase. A vida é um presente de Deus para nós. O que nós fazemos com ela é o nosso presente para Ele. Isso. Que coisa linda, né? Linda essa frase. É São João Bosco, né? Ele, com muitas frases, muitos pensamentos aí, bem voltado para o jovem, né? Mas é uma realidade de todos, né? Do idoso, da criança, de ter esse amor à vida, né? Como eu estava falando, só quem valoriza a vida vai valorizar a vida também, valoriza a sua vida, vai valorizar a vida do próximo. Se você não se cuida, se você não é aberto, né, a conversão, a mudança de hábitos, né? Aí se maltrata diariamente de várias formas, isso, né? Se acha coitadinha, né? Aí na sua casa, que eu não posso fazer nada, aí ninguém me ama, ninguém me quer, e Deus que ama, né? Todos nós, independente das nossas fraquezas, das nossas indiferenças, né? Ele quer que você, né, se levante, né? Talvez você aí, ouvintes da Rádio Mensagem, né? Levanta e anda. A palavra, né, de Deus para cada um de nós é sempre uma palavra para nos manter em pé, né? Pessoas assim, sejam vigilantes, né? Não seja altivos, né? Isso, nada sempre de cabeça baixa. Vai nos motivar, né? Exatamente. Agora, se você ouvinte da Rádio Mensagem está aí cozinhando, né, com a cabeça quase caindo dentro da panela, então triste, abatido, chorando, né? Enchendo o feijão de lágrimas, então, né? Botando água no feijão, né? no sentido literal. Tá na hora de começar a sua quaresma, né? Exatamente. Uma mudança de vida, né? Levantar. Deus me ama. O maior dom que Ele nos deu, né, é a vida, de acordar todos os dias, valorizar, né, a nossa vida. Então, em compromisso, né, se Ele nos deu a vida, o nosso compromisso é cuidar, né, da casa comum, e principalmente não cuidar só do nosso jardinzinho ali, né, da porta da casa, cuidar de coisas assim também que não tem tanta importância, e deixar o ser humano, né, assim, de lado. Claro que tudo isso é importante, né? Mas cuidar da pessoa aí que necessitada. Talvez você tá meio sozinho, vai fazer uma visita para um doente, né? Um doente precisa também. E quando nós visitamos um enfermo, ele que nos dá esperança, né? Fala assim, nossa, se a pessoa tá desse jeito, faz tudo isso, né? Imagina eu que tenho uma saúde, né? E só fico em casa lamentando, né? Então,
isso não serve também. É um exercício muito importante. Eu queria que o Damião falasse um pouquinho do significado da quaresma, Damião, pra gente. Datado de quando aproximadamente que a igreja começou esse período especial de reflexão, porque a gente tem o ano litúrgico, né? Tem que puxar da memória aí um pouquinho, mas não tem importância. A gente tem aí muitos anos já, a quaresma é uma coisa do Brasil, né? A gente vê aí o Santo Padre, o Papa de roxo, né? Fazendo os exercícios quaresmais. Então já há muitos anos, muitos séculos, acredito que a gente tem, né, a quaresma. Mas o que é a quaresma, Damião? Você falou da questão das práticas quaresmais. Então a quaresma ela tem que ser marcada por isso, né? É um tempo em que a liturgia se volta para a reflexão, mas numa perspectiva de mudança de vida, de conversão, como a gente fala sempre. E aí as práticas quaresmais, como a gente já sabe, né, já está na nossa mente aí, que é o jejum, a oração, o jejum, a oração e a caridade. E a caridade. Então, vou falar uma coisa prática que a gente vira e mexe, a gente vê nas comunidades, algumas pessoas geralmente falam isso. Tem gente que fala assim, no tempo da quaresma eu vou fazer jejum da língua, enfim, tem uns que falam essas coisas. Jornalista não pode falar isso, senão a gente não trabalha. Então, a gente brinca, aí mas é verdade, viu? A gente vê a pessoa, eu vou parar mal de falar do outro, tal, nesse sentido. Mas se a gente for analisar, a gente tem que fazer jejum de coisas boas, né? Não é simplesmente você vai retirar uma coisa que é boa para você e falar mal do outro é pecado. Então o pecado ele não tem que ser renúncia. Isso. Já não era para estar na sua vida via de regras. Exatamente. E aí essa questão eu não vou falar, mas a gente não deve falar mal do outro nunca. Nunca, na quaresma, em tempo nenhum, né? Exatamente. Então é pecado, não é uma questão de renunciar. A gente não pode optar pelo pecado, né? A gente não tem que renunciar ao pecado. Então o entendimento muitas vezes passa despercebido na nossa compreensão de que quaresma é simplesmente uma questão litúrgica, mas não. É uma questão litúrgica, claro, mas ela está além disso. Ela é a gente contemplar a vida de Jesus, né? E aí os tempos da liturgia está em conexão com a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é a vida de Jesus inteira, não só os tempos mais fortes que a igreja vai enfatizar. Então o tempo da quaresma é um tempo específico para a gente se preparar. Não é um tempo de tristeza, né? Tem gente que também associa a tristeza, mas não é um tempo de tristeza. Quando a gente se prepara para uma festa, queira que não, a gente tem uma certa alegria. Então não é um tempo de tristeza, é um tempo de se voltar à reflexão e queira que não, mudar de vida. Só um comentário sobre renúncias, né? Isso que o Damião falou, é a questão da carne, né? É claro que a igreja nos pede duas ocasiões hoje, que é a quarta-feira de cinzas, correto? E a sexta-feira da paixão, né? Para evitar o consumo de carne e outras coisas tantas, né? Palatáveis, que tenham um bom paladar, que sejam gostosos. Então, esses 2 dias você faça um jejum de acordo com a sua idade, com o seu estado de vida, etc. Mas eu penso assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho necessidade de comer carne vermelha todo dia. Não é uma coisa tipo, meu Deus, eu não posso ficar... Então, pra mim, fazer jejum de carne vermelha não é uma coisa que vai me afetar, você entende? Mas eu, por exemplo, amo queijo, né? Então uma coisa que talvez eu fazer uma renúncia, né, tirar, e doces também, né, pessoas que gostam de doce, então tem muito a ver com quem você é também, né, aquela pessoa ali que está tomando muito refrigerante de cola, né, isso é muito tradicional também, e gasta muito dinheiro com isso, quem fuma, né, e gasta muito dinheiro com cigarro, eu acho que aí faria algum sentido, né, mas aí a gente toca na questão do pecado também, né. Porque aí você, uma vez que você ingere todas essas coisas, você também está fazendo mal para o seu corpo. Então tudo é uma questão de discernimento, né, Damião? Aliás, né, Damião, é um esforço maior, né? Parece um esforço maior, como a Ana Lúcia colocou. Se eu bebo, se eu vou ingerir álcool, e for falar, não vou ingerir álcool na quaresma, se eu fumo, não vou fumar na quaresma, e eu sei o quão mal me faz todos esses elementos, eu não estou fazendo nada que é minha obrigação de cuidar do meu corpo. Agora, algo que eu necessito, por exemplo, você se alimenta todos os dias, bem, aí você começa a reduzir um pouco da sua alimentação,
e pensar mais do lado espiritual, aí é um esforço maior, né? Ah, sim, essa questão também a gente compreende o jejum no sentido de equilibrar-se a sua vida. Não só a vida espiritual, mas a vida humana, porque não dá para separar a vida humana da vida espiritual. A gente vê na pessoa de Jesus isso, né? Que Jesus viveu em toda a condição humana e isso não foi separado de Jesus, a sua humanidade. Então, o renunciar a algumas coisas que são boas, não é coisas que a gente automaticamente, porque a gente não vai renunciar ao que é ruim. Automaticamente a gente já renuncia como ser humano. Então, é uma renúncia de coisas boas, para que a gente possa equilibrar as nossas vontades. Ter equilíbrio do desejo, da vontade, está muito mais ligado a isso. Isso, o quanto tá eu tenho autocontrole. Isso está ligado a isso. E também está ligada à questão de ter consciência da sua vida. Ou seja, ter consciência daquilo que você é, daquilo que você vive. Porque não automaticamente a gente vai viver uma vida como se aquela música que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu não controlo a minha vida. Eu sou controlado pelo espaço que eu estou vivendo, pelo mundo que eu vivo, e eu não tenho autocontrole da minha vida. Isso também é uma forma de, vamos dizer assim, se você jejuma, você adquire esse equilíbrio de ter posse da sua vida num bom sentido. Muito legal. O Damião falou assim, questão da alegria, né, do cristão nessa época do ano, e a gente cai muito na tentação, a gente ser humano, né, de achar ou se portar para o Natal como sendo a data mais importante da nossa vida cristã e da nossa vida em geral, até pelo contexto, né, você vê os parentes, né, tem ali até o 13º que ajuda a dar um presentinho, as práticas né, do Natal na época do ano, mas eu queria tirar o foco do Natal e colocar na Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que para mim particularmente, Robert, quando caiu essa ficha, eu acho que foi um momento que eu me converti, por isso que eu tô aqui trabalhando na Rádio Mensagem. Trabalhava antes em emissoras seculares e eu tô aqui por causa disso, porque a minha experiência de Deus foi durante a Páscoa, quando eu entendi o que Jesus fez por nós. E esse entender, ele também passa pela Quaresma, né? A Quaresma é esse processo de conversão para que você chegue na Páscoa inteiro e desperto, né? Não dormindo, né? Jesus pede que a gente desperte o tempo todo para essa realidade que é a realidade da ressurreição dos mortos. Isso é muito importante, né? O que você falou. Só vamos nos converter quando viver, né? O que nós estamos celebrando. Viver a Quaresma, viver a Páscoa. Então, por que tudo isso tem um significado, né? Por que eu estou fazendo isso? A pessoa cai num vazio, né? Só de fazer. Porque alguém mandou. Alguém mandou, vem dos meus pais, já vem de muito tempo. Então a pessoa chega numa certa idade que ela perde o sentido. E ela fica nesse dilema, né? Mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho que fazer jejum? Por que eu tenho que ir na igreja na quarta-feira de cinzas? E fica, né, só se lamentando e deixa passar mais uma oportunidade, né, de conversão e de mudança de vida. Por isso que é o tempo da Quaresma, esse tempo de retiro, né? É um tempo profundo de oração, porque ali, né, Jesus foi tentado nesses dias, 40 dias, por isso que a palavra Quaresma vem de 40, né? 40 dias de Jesus, né? No deserto ali tentado, e antes mesmo, né? O diabo tentou Adão e o diabo venceu Adão, né? Ali, e agora Jesus como novo Adão, novo homem, né? Sem pecado, ele venceu o diabo. Então, nós também, durante esse tempo da Quaresma, é vencer os diabos, né, que temos internos na nossa vida, né? Até é ruim falar essas palavras, até a gente perde vamos até dar a fome, ibope, né? Não vamos dar ibope não, vamos voltar a falar de Deus. Fome, que ainda vou almoçar ainda, não gosto de ficar falando esses assuntos. Assim, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha, porque a gente está nos minutos finais aqui do programa.
Quando a gente fala de que Jesus ficou 40 dias, 40 noites, a gente fala da Bíblia e os números na Bíblia têm significados muito de tempo, né? Sim. Então, quando a gente fala daquela comunidade, naquele tempo, 40 era muito tempo. Isso. Não exatamente 40, né? E assim como outros números também, né? A gente pode entender isso dessa forma? Muito tempo ele jejuou e naquele momento ele foi tentado. Então, né? Isso, 40, então 40 na Bíblia significa um longo tempo, tempo de intensa luta. Então ali vamos ver, né, encontrar na Bíblia o dilúvio, a travessia do deserto. Então é um longo tempo. Então serve para cada um de nós também o nosso tempo, né, de conversão. Então você tem que se deixar, né, deixar o tempo também, né, modelar você, né, esse tempo que chama tempo propício para a conversão, onde você fala que nesse tempo, né, aí tempo da Páscoa, que foi muito forte, marcante para você, e isso é importante, onde a igreja, né, a igreja ali nos leva a tantos momentos de reflexão, momento para mudança de vida, momento de olhar, né, para dentro de nós, no nosso coração, e ir tirando tudo que não presta, tudo que vai nos deixando longe de Deus, né, porque esse tempo tem que nos aproximar de Deus, não podemos nos afastar de Deus, né? E quando nós aproveitamos essa oportunidade, esse retiro, nós chegamos na Páscoa renovado e depois nunca mais queremos ser o mesmo. E aí a gente vai melhorando a cada ano. O padre Rodolfinho, que era aqui de Jacareí, ele fala uma coisa sempre que é muito pertinente. Ele fala o seguinte: você tem quantos anos, Damião? De 29. idade? 29. Você tem quantos anos, Robert? Eu tenho 31. 31. Você tem quantos anos, Doni? 5.2 e eu tenho 3.5. Então aqui a gente tem a idade de cada um. Eu já tive 35 quaresmas, o Doni 52 quaresmas, Robert 31, Damião 29. A cada quaresma a gente vai tentando melhorar como pessoa. A gente não vai resolver todas as coisas. E se em cada quaresma eu conseguir melhorar uma falha de caráter minha, um defeito, quem sabe eu não consigo encontrar com Jesus sendo uma pessoa melhor. Isso. Não é verdade? É uma visão bem realista, né? E podemos comparar com o vinho, né? Quanto o vinho mais velho, melhor, como a turma fala, né? Então, quanto mais você vai fazendo a sua experiência, né, do tempo da quaresma, você vai melhorando, né? Alguma coisinha aí da sua vida, você já vai estar mais avançado, né? Então, olhar também, né? Fazer esse exame de consciência, falar assim, nossa, quantas quaresmas, quantas caminhadas, né? Aí penitencial, outros tantos meios que a igreja nos oferece, né, que eu faço, isso daí já me ajudou em muita coisa. Então, e vou aproveitar a oportunidade de responder uma ouvinte que me mandou, né? Temos duas perguntinhas aqui, pode falar. Que ela é a Cláudia Cavalcante, ela me mandou no Facebook, que a mãe dela sempre alertava ela na questão do silêncio, da gritaria, e ela não entendia muito, né, que ela, quando era criança, a mãe dela pedia para ela ficar quieta, né, durante a quaresma. Por isso mesmo, respondendo que é um tempo, né, voltado ao silêncio, da reflexão. Muita gente não costuma ficar ligando o rádio no volume super alto, né, aí, e ligando televisão. E eu conheci conversando também na casa de uma senhora, ela falou assim, que ela fez até de crochê, cobre a televisão, cobre o rádio, e até uma espingarda que nem está funcionando, ela cobre também. Então, isso eu acho muito interessante, né? A gente aprende zelo, né? Muito com os antigos, pessoas, né? Porque ela fala assim, nossa, é porque o meu pai, o meu avô, essa espingarda que é de muitos anos que eles usavam, né, lá no mato e tudo mais, então eles cobriam, porque nesse tempo eles nem utilizavam. Então eu acho interessante, né, de não fazer barulho, de não assim, de respeitar o silêncio. Eu vejo isso como positivo, né? Muito legal. Porque assim, o silêncio faz, né, mexe com a gente, né? A gente fica nos questionando, né? E isso ajuda muito. Olha pra gente, a única coisa que a gente pode consertar nesse mundo, minha gente, é a gente, né? Cada um que conserte a si mesmo
Se todo mundo pensar em consertar a si mesmo, um dia a gente vai consertar alguma coisa juntos, Sim. né? Deixa eu dar um recadinho aqui. Antes da gente acabar o programa, uma pergunta para o Damião, já sei até a resposta, mas queria que ele respondesse para os ouvintes. O Gilson está perguntando qual o significado da cruz na quarta-feira de cinzas após o carnaval e das cinzas, né? Com a cruz na testa e as cinzas. O significado que a igreja com esse sinal é a questão que a gente veio do pó e do pó voltará. Então esse significado é um significado de que a gente precisa se reconhecer, né, que é pecador, que é necessitado da graça de Deus, e nesse reconhecer a igreja criou esse sinal dizendo que nós somos pó, nós não somos deuses, enfim. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos reconhecer quem somos. Então nós não somos donos da nossa vida, mas nós temos quer que não um dono, estou falando nesse sentido, mas nós temos um Criador. Então é o reconhecer-se que nós somos pó e por pó voltará. Mas não no sentido de que a gente depois da morte vai ser eliminado completamente, mas para a gente se reconhecer. Então a cinza não tem o poder de perdoar pecados, é sacramental. Porque tem gente, às vezes a gente encontra que a cinza ela para perdoar os pecados que foram vivenciados no carnaval. Vira e mexe a gente vê essas coisas. Mas a cinza não tem essa finalidade. A cinza é um sacramental no sentido de sinal. Sacramental também tem um sentido de sinal de Deus. E a gente, dentro da igreja e na liturgia da igreja, nós usamos muitos a questão simbólica para representar. Ou seja, além de falar, além de refletir, a gente desenha. Então hoje a gente vê muito falar dessa questão. É necessário que a gente desenhe um Deus que se faz presente e de formas vicinais, né? Muito bacana. O programa de hoje foi muito legal, né? Infelizmente passou muito rápido, né? Mas eu já sei que vocês vão voltar mais vezes. Robert, traga o Damião também, tá? Para ele virar nosso sócio. Nós estamos fidelizando aqui todos os seminaristas, viu? Porque daqui a alguns anos já vão ser padre, né, Doni? Aí volta aqui já, né? Para falar bastante pra gente também. É verdade, né? Esses jovens hoje, eu tenho aí o privilégio de chamá-los de você. E a partir do momento que forem ordenados padres, serão aí senhor Robert e senhor Damião. Vou pedir benção, hein? Olha só, que Olha compromisso. Só. Exatamente, exatamente. Obrigado. Bacana. Obrigada, meninos. Deus abençoe, viu? Obrigada, eu que Robert. agradeço. Obrigado, Damião. Volte mais vezes, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe todos que ouvem. Amém. E você fica agora com a alegria de Marcos Floriano e o Comunicação Total na sua terça-feira aqui na Rádio Mensagem. Nós nos vemos na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese.